Então nesse tutorial a gente vai ver aqui como criar um post no WordPress a partir de um documento Word que está lá no Google Drive, certo? Acessando aqui o Google Drive eu vejo o documento e o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é pegar esse arquivo e exportar ele, baixar como um HTML compactado. Pode ser na pasta de downloads mesmo, onde a gente quiser, tá? Depois a gente vai abrir essa pasta aqui para dar uma olhada e vai ver que ele está aqui compactado e vai descompactar ele, seja qual for o software que a gente tem aqui para fazer essa descompactação. Então daí eu vou ter aqui a imagem e vou ter o post também, certo? Na verdade esse processo aqui é só para pegar a imagem. A gente voltando aqui agora, a gente vai criar o post, que é post adicionar post. Enquanto o post vai abrindo, a gente vai voltar aqui, tá? E vai copiar todo o texto do documento Word, todo ele, ok? Copiado o texto, a gente vai utilizar aqui esse bloco de texto e vai colar. Colou, aí eu vou cuidar da formatação, né? Eu normalmente uso aqui uns H2 nesses títulos, na questão de SEO, pela própria estrutura que o site já está configurado. Então eu vou só formatando aqui. Eu posso formatar como quiser, porque esse editor a gente sabe que ele funciona como se fosse basicamente um editor de Word Web, como funciona no próprio Google Drive. Então eu vou formatando aqui, formatei, continuo formatando. Estou quase acabando aqui. Que é mais um trabalho operacional mesmo de formatando, né? Pronto. Aqui também. Ok. Acho que estamos chegando no fim aqui. Vamos ver. Aqui eu posso tirar essas informações que elas vão ser incorporadas ali ao post. Aqui, como eu tenho essa categoria aqui, eu já devo ter aqui. Tenho, mas se eu não tivesse, eu poderia adicionar a categoria e depois só clicar em adicionar a categoria, ele vai colocar uma categoria nova aqui, que não é o caso, certo? Então, fiz aqui, perfeito, certo? Aqui eu posso usar como um subtítulo, né? Então, vou colocar aqui logo no início esse direito de transporte. E aqui eu vou cuidar do título. Aqui eu vou limpar para poder depois ele incorporar o título sozinho, tá? Esse título, ele pode sim ficar assim, mas na hora de ajeitar o título do SEO, que nós vamos ver agora, é melhor que ele esteja com uma formatação um pouco diferenciada, tá? Aqui, ó, eu posso pedir também para IA gerar esse título, se for o caso, para ficar, eu posso pedir um título até 60 caracteres aqui e ele vai ajustar. Aqui eu vou cuidar agora dessa pontuação de SEO, tá? Que é importante para o site ser encontrado depois. Vou marcar para o post ser marcado depois. Vou colocar aqui a categoria. Se eu quiser, eu posso adicionar tags, né, que são para identificar melhor o post, etc. Vou deixar o resto igual, certo? Aqui eu vou subir a imagem, aquela que a gente tinha feito, que a gente tinha pego, né? Então eu vou selecionar lá dos meus downloads essa imagem aqui. E aqui até algo importante, seria melhor a gente já nomear aqui a imagem do lado correto, de uma forma correta, né? Então eu poderia colocar fiscalização, transporte, cargas, impacto jurídico. Sempre 5 palavras no máximo, separadas por hífen, que tenham a ver realmente com o que a imagem representa e que o post representa. Então aqui eu vou colocar ela e a outra que eu coloquei por engano eu vou excluir. Então a primeira coisa eu vou excluir, a outra que eu peguei por engano, que estava com o nome e-mail de um que não é um bom nome, e vou deixar a outra que está com o nome correto aqui, ok? Definir a imagem destacada, pronto. Aqui está
Claro, eu poderia também incluir imagem aqui no meio, mas aí a gente vai ter uma questão que vai ter que ser cuidado cada imagem com esse mesmo formato, e hoje não se, a maioria dos sites, se você for ver, eles só colocam imagem se realmente tiver algo que vai agregar o conteúdo, senão um infográfico ou alguma foto que realmente tem a ver com o contexto, senão não vale a pena colocar, por colocar não vale a pena, tá? Aí aqui eu vou para a parte de SEO, tá? O primeiro macete é que eu não preciso ter o título, o separador do site aqui, então eu poderia deixar ele com 84 palavras aqui, certo? É muito, 88 caracteres, é muita coisa, tá? Isso aqui é um SEO básico, isso aqui não é um SEO assim avançado, mas ele já resolve se for sempre feito nos posts, que a maioria dos sites, na verdade, tende a não cuidar disso, a maioria dos blogs, tá? Então aqui, ó, eu poderia, por exemplo, tirar essa parte aqui, ele ainda ficou com 65, né? Posso fazer isso aqui. E aqui, por exemplo, posso colocar, ó, o importante aqui é que ele fica até 60 caracteres, e eu vou fazer o melhor possível para caber, porque isso vai ser melhor aceito lá para o Google, porque esse título é o que monta aqui o snippet, né? Que vai ser visto lá nas buscas, certo? Aí aqui, a mesma coisa, eu tenho que ter uma descrição até 160 caracteres, né? Isso não é assim mandatório, mas é o que pode ajudar bastante, tá? Então eu posso pegar esse primeiro parágrafo aqui mesmo, tá? E tentar transformar ele numa descrição de 160 caracteres. Isso aqui, mais uma vez, você pode usar IA, inclusive aqui tem IA para isso, mas estou fazendo manual só para a pessoa ver aqui, a gente pode até testar aqui o IA se quiser, entendeu? Mas eu prefiro fazer manual. Então aqui a gente pode, por exemplo, tirar essa parte aqui, os principais pontos observados nesse plano de sites app, e como as empresas podem se preparar para evitar atuações. Isso aqui já seria ó, já tá, fechou, entendeu? Já pode ser isso aqui, tá? Pode trabalhar uma palavra de foco, pode, mas eu diria assim, como na correria de fazer as coisas que a rotina exige, isso é um aspecto secundário, tá? A ser visto. Não é que não seja importante, mas digo assim, no mundo prático, né? Muitas vezes, se você colocar essa palavra de foco, você vai ter que readequar todo o conteúdo para trabalhar ela, e se você está tendo um bom volume de posts, não necessariamente é o caso, tá? Aí o que acontece? Aqui é o ideal que eu tenha um link externo e um link interno para que o SEO seja melhor nesse post, né? Ele já está com uma pontuação 77, se ele for 80 já está bom, se ele for mais que isso, melhor ainda, tá? Então a gente pode, por exemplo, pegar aqui a NTT, colocar aqui, e poderia ser esse aqui mesmo, ó, o link da NTT aqui, copiei, posso fechar aqui, e eu vou colocar mais para o final ali, né? Até para equilibrar assim a pessoa realmente ter a leitura primeiro do conteúdo, né? Então, e não sair já de primeiro do teu conteúdo, tá? Beleza. E aqui eu preciso de um link interno, tá? Então aqui, por exemplo, eu poderia pegar esta palavra e colocar o sobre que a gente tem no site aqui, ó. Se não me engano, o nome da página é sobre, tá aqui, ó, sobre, tá? Então com essa a gente faz sempre para fora do post, para não sair do post, né? Esse aqui até interno a gente poderia deixar no próprio post, abrir no próprio post, né? Não precisa marcar essa opção de abrir em nova tela, mas eu vou deixar porque a ideia é manter a pessoa vendo o conteúdo ali, né? Se a gente está postando um conteúdo bom que vai agregar algo, não tem nada que impeça isso, tá? Nada que vá contra isso. Então aqui a gente tem 88 de pontuação do SEO, já está bem interessante, né? A gente tem aqui alguns erros, segundo ele, que ele fala aqui são erros assim que não são erros, são alertas, né? Tanto que ele está laranja. A gente passou na parte mais crítica, e isso aqui pode ser mudado através de N técnicas, mas eu diria assim, ó, o mais importante aqui já foi feito, tá? Daí vai da pesquisa de cada um, de estudar isso aqui e refinar, mas eu posso dizer pela minha experiência prática de quem posta conteúdo no blog há mais de 13 anos, 12 anos, que com essa pontuação aqui e com o que a gente já viu, o post vai performar bem como um conteúdo assim perene que vai ser encontrado muitas vezes, certo? Feito isso, então eu vou publicar. Publiquei, né? E aí eu posso já clicar aqui, ó, e ver diretamente como o link, como o post ficou.
tá aqui, ó, tá entregue o post, entendeu? Aí a gente dá uma olhada só se a formatação ficou boa. E esse trabalho aqui feito já é suficiente. Como eu disse, você pode refinar, claro, o teu conhecimento de SEO para atender aqueles outros itens, mas eles são alertas, não são erros, né? O mais importante é a gente ter sempre essa coisa assim, ó, do ter passado por essas duas verificações aqui. Claro que tem profissionais que vão te dizer que tudo isso aqui tem que estar perfeito, né? E eu entendo isso, mas eu digo assim, no mundo prático de uma pequena empresa, se ela atender esses dois aqui, passou de 80 aqui, estaria bom já, porque se ele postar aí pelo menos uma vez por semana, se ele puder postar mais do que isso, já vai ter um bom retorno ao longo do tempo, no trabalho de médio e longo prazo, de 6 meses, 3 a 6 meses em diante, mais acessos ao site, certo?